Opa, aqui é o Carlos Araújo, tudo bem? Hoje a gente trouxe uma especialista em Ciscoserve. O que é o Ciscoserve? Você deve estar perguntando. Para que serve? Eu estou obrigado a isso? Isso me interessa? Se você quiser ouvir sobre esse assunto, fica comigo que eu volto em alguns segundos. É já já! Estou de volta. Que bom que você está aqui comigo. No comexblog.com nós somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. Temos conteúdos gratuitos, pagos e muito mais. Se você ainda não conhece, acesse www.comexblog.com, se inscreva em uma das nossas listas. Mas o vídeo de hoje é sobre um assunto quente: Ciscoserve. Para tanto, trouxemos a especialista em Ciscoserve, Gisele Pereira. A Gisele é advogada especializada em Direito Marítimo e Portuário, tem especialização em Direito Tributário pela FGV, é consultora na área de Ciscoserve desde 2013 e tem 28 anos de experiência em comércio exterior. É sócia do escritório Pereira e Ávila Advogados Associados. Então vamos lá, a gente vai fazer algumas perguntas que você tem dúvida e ela vai nos ajudar a compreender. A primeira delas é: o Ciscoserve é para quem? Quem está obrigado a responder a esta nova demanda do tão complicado comércio exterior brasileiro? Para quem é o Ciscoserve? Carlos, primeiro a gente tem que entender que o Ciscoserve, em que pese ele ter do outro lado sempre um estrangeiro, a gente não tem que pensar que ele está restrito às empresas que operam em comércio exterior. Isso já é um erro que eu vejo muito constantemente quando eu converso com as pessoas sobre o tema. O Ciscoserve, ele é presente em praticamente todo o tamanho de empresa, qualquer segmento, digamos, bastante democrático, né? Então é evidente que numa empresa que opera com comércio exterior de mercadorias, a probabilidade dele ter uma operação relativa ao Ciscoserve é maior, mas não se pode ficar restrito a empresas que operam em comércio exterior. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente deixar claro. O Ciscoserve, na verdade, uma obrigação já instituída desde 2011 por meio de uma lei, na verdade foi acrescentada a Lei 12.546 de 2011, três artigos, 25 ou 27, aonde define a obrigação de declarar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior todas as operações relativas a serviços intangíveis e qualquer outra operação que cause variação patrimonial no banco de dados que é da Receita Federal. Ou seja, a obrigação foi instituída por meio de uma lei do EMDIC, né, para que se declare ao EMDIC, porém a base de dados em que se opera essa obrigação é da Receita Federal. Então esse é um ponto bastante importante que as empresas tenham em mente, para quem é ou quem está tendo acesso a essas declarações. Mas o Ciscoserve, a gente pode definir assim: sempre que no outro lado da relação jurídica ou da relação comercial, como as pessoas costumam entender, houver um estrangeiro, seja ele como tomador, seja ele como prestador, sempre que eu tiver um brasileiro e um estrangeiro na outra relação jurídica, e essa relação se tratar de algo que eu não consiga pegar com a mão, existe uma grande probabilidade de ter Ciscoserve. Então é muito importante que se entenda que esse universo hoje de contratos que a gente faz sem pensar, contratos que a gente faz no nosso dia a dia sem se dar conta quem está contratando com quem, a gente tem alguma operação sujeita ao Ciscoserve e não está se dando conta. Por exemplo, se tu comprar uma passagem aérea pela internet com uma empresa, uma companhia aérea estrangeira, existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade que tu estejas contratando um serviço com um estrangeiro.
Quando eu faço um simples download de um software, por exemplo, pago, um Microsoft, um Skype, um crédito de Dropbox, eu com certeza estou tendo aí uma operação sujeita ao Ciscoserve. Então é muito importante que as pessoas se deem conta que o Ciscoserve é muito mais abrangente do que transporte internacional de carga, por exemplo, que é um dos pontos mais polêmicos do Ciscoserve. É muito importante que as pessoas se deem conta que não importa o tamanho da empresa. Um empresário que viaja para o exterior e se hospeda num hotel, ele está consumindo serviço no exterior e, consequentemente, ele está sujeito à declaração do Ciscoserve. Então é muito mais amplo, Carlos, muito mais amplo. Eu vejo as pessoas ainda não dando a devida importância a essa obrigação, que ela é oriunda de lei, não é uma possibilidade de declarar ou não. Se você se enquadrar na condição, você tem que declarar. Pera, falamos em multa. Então quer dizer que a brincadeira está séria. A obrigação que tem que ser lançada, ela, se não lançar, tem multa. Explica isso melhor. Sim, não tem como instituir uma obrigação se tu não estabelecer uma penalidade pelo não cumprimento, né? Questiona-se, inclusive, a legalidade dessas multas, mas fato é que as multas que estão previstas no Ciscoserve são bastante pesadas. A gente tem multa que varia entre R$500 a R$1.500, de acordo com R$500 ou R$1.500, de acordo com o porte da empresa. Mas uma empresa, por exemplo, o lucro real, são R$1.500 por operação, por mês calendário cumulativamente. Se eu vou pensar que uma obrigação, por exemplo, relativa a 2014, né, a outubro de 2014, eu tenho que pegar o número de meses de outubro de 2014 até hoje e multiplicar por 1.500. Se eu tiver duas operações sujeitas ao Ciscoserve, é isso vezes 2 e assim sucessivamente. São cumulativas e o céu é o limite. Então há uma diferença de multa para a pessoa física, porque as pessoas físicas também estão obrigadas, de R$100. Para as pessoas jurídicas que optarem pelo simples, é de R$500. Lucro presumido R$500, de lucro real R$1.500 por mês calendário cumulativo por operação. Então os valores podem chegar a quebrar uma empresa, é de se preocupar mesmo. Bem, então já sabemos o que para quem está obrigado, se não fizer tem multa, ok, então isso já está claro aqui pra gente. Agora, Gisele, eu escuto no mercado que o Ciscoserve virou um produto, que as pessoas vão lá e vão lançar, te oferece isso como lançamento. Em sua opinião, o Ciscoserve resume-se apenas ao lançamento, ou seja, que eu tenho um manual, eu sigo o manual e lançou e acabou, ou não? Cada caso, cada empresa merece um estudo detalhado, porque tem condições que para uma empresa vai ser de um jeito e para outra vai ser de outra. Qual é a sua opinião sobre isso? Carlos, aí tem dois aspectos que são importantes. Primeiro é a empresa que vende o serviço de lançamento no Ciscoserve, de análise, todos os serviços possíveis de imaginar em relação a isso. E as empresas que assumem para si a responsabilidade de um lançamento que não é dela, para poder, teoricamente, se mostrar diferente no mercado. Que é um absurdo, um equívoco, e que eu acho que as pessoas deveriam realmente ter muito cuidado com esse tipo de situação. Falando principalmente, porque eu escuto muito isso, eu sou consultada sobre isso, as obrigações, eu não posso transferir a obrigação de um para o outro. Quem tem a obrigação de lançar, de declarar, é aquele que tem relação contratual com o estrangeiro. Não adianta dizer, eu não lancei, mas o meu agente de carga, por exemplo, lançou. Ele está lançando para mim. Ele só vai estar lançando para ti se for no teu CNPJ, no teu CPF. Ele não pode lançar uma obrigação que é tua no CNPJ de outra empresa. Então eu vejo isso acontecendo. Alguns importadores acharam que encontraram uma forma de se desvencilhar da obrigação, mas esse pacto entre particulares, tecnicamente falando, ele não é oponível a fisco. Eu não posso dizer para o fisco, fisco, não me multa, não, porque eu tenho um contrato aqui que aquele lá disse que ia lançar por mim. Não existe lançar por mim. Aquele que tem a obrigação de lançar, tem que lançar no seu CNPJ. Então, existe aqueles que fizeram do Ciscoserve um serviço e existe aqueles que fizeram do Ciscoserve uma forma de se manter no serviço. O que esse segundo caso é realmente muito perigoso. Quem tem que lançar é aquele que tem a obrigação
que tem com relação contratual com o estrangeiro. Eu não posso terceirizar essa obrigação. Isso é um ponto muito importante que eu vejo todos os dias e as empresas insistindo nisso e, lamentavelmente, nós vamos ter duas situações de erro. Um que lançou sem ter que lançar e está sujeito a multa, porque se eu tenho uma multa por erro e por omissão, ao lançar uma operação que não é minha, eu estou sujeito a ser multada por essa operação. E aquele que deixou de lançar vai ser multado por não ter lançado. Então é muito perigoso. E com relação às empresas que prestam serviços, como sempre que surge alguma coisa nova, uma obrigação nova, sempre vão surgir empresas que se preparam, que se especializam, eu tenho todo o respeito por elas, mas há de se ter muito cuidado, porque o Siscoserv ele não é um pacotinho fechado que uma coisa serve para todo mundo. O que eu mais percebo nos meus trabalhos de elaboração de parecer jurídico, por exemplo, sobre o Siscoserv, é que o empresário, quando ele me relata a operação que ele faz, ele me diz uma coisa. Quando eu pego os documentos que lastreiam essa operação, ela me diz outra coisa. Então a gente tem que sempre pensar que o Siscoserv ele tem que ser lastreado por documento. Eu tenho que poder, numa eventual fiscalização, pegar os meus documentos do arquivo e dizer, está aqui, ó, eu lancei nessa NBS, com essa data, com esse valor, com essa situação, porque está aqui os meus documentos. Esse é o objeto do meu contrato, esse é o objeto da minha venda, por exemplo, de serviço. Só que quando questiona o empresário, descreve para mim o que a sua empresa faz. Ele descreve uma coisa, quando eu enxergo o documento, eu enxergo completamente outra. Então esse é um problema, confunde assistência técnica com transferência de tecnologia, é um problema bastante sério. As empresas que têm filial no Brasil, por exemplo, têm que lançar os ganhos, os lucros daquela sua filial aqui no Brasil. Isso também eu vejo esquecido. Então o Siscoserv exige que a empresa se debruce sobre suas próprias operações, verifique o que ela efetivamente faz, dê o nome correto ao que ela faz, classifique corretamente na NBS e tenha documentos que lastreiam aquilo que ela diz que faz. Porque ao declarar no Siscoserv, que como eu falei lá na nossa primeira pergunta, a base de dados que eu uso é a da Receita Federal, eu estou automaticamente entregando o ouro para o bandido. Eu estou dizendo, olha só, eu digo uma coisa, mas o meu documento diz outra. Aí eu fecho um contrato de câmbio com uma natureza de câmbio e eu declaro uma NBS que não tem nada a ver com ela. Aí eu cruzo facilmente Banco Central e Receita Federal e está feita a confusão. Que além de eu ter que pagar a multa pela incorreção do Siscoserv, eu vou estar sujeito às multas, por exemplo, do Banco Central, que chegam a 300% pelo valor da operação. Quando eu faço uma declaração do Siscoserv, Siscoserv não tem nada a ver com tributo. Ele não gera tributo, ele não calcula tributo, não tem nada a ver com tributo. Mas eu estou dando informações que podem ter reflexos tributários. As importações de serviço, por exemplo, estão sujeitos ao ISS sobre importação de serviço. Eu nunca vejo ninguém recolher ISS sobre importação de serviço. Então eu vou lá e faço uma declaraçãozinha inocente de uma coisa que eu dou um nome, um NBS, e declaro um serviço, e aí com muita facilidade o município, que tem, via de regra, um acordo com os outros fiscos estaduais e municipais, ele com muita facilidade ele vai saber que existe aí um não recolhimento de tributo incidente sobre a importação de serviço. Então assim, o Siscoserv tem que ser analisado pontualmente, de forma muito cuidadosa. Eu acho que é um profissional que não tem o mínimo de conhecimento sobre contrato, o mínimo de conhecimento sobre tributo, o mínimo de conhecimento sobre documentos que devem ser gerados numa operação, deveriam tomar muito cuidado ao oferecer esse serviço. Porque lançar por lançar é muito fácil, é praticamente intuitivo o lançamento. A questão é o que lançar, para quem lançar, e se aquele documento que eu tenho aqui em casa guardado, nos meus arquivos, são capazes de amparar essa operação. Então eu acho que esse é um cuidado que o mercado que está se especializando nesse serviço, alguns, eu não vou generalizar porque seria impossível eu saber o que todo mundo está fazendo, mas eu sugiro que esse mercado tenha muito cuidado, porque vai assumir para si responsabilidades que depois não vão ter como arcar. Bem, então já sabemos que o Siscoserv não é só lançamento e que cada empresa que está nos assistindo precisa ter a real noção que o caso dela pode ser único e precisa ter alguém especialista para dizer
como é que ela vai trilhar nesse caminho, tá claro. Agora, o que chama atenção, uma coisa que a gente escuta muito dizer nas redes sociais que seguimos é: a Receita Federal está aplicando multas milionárias. Uns dizem que isso é folclore, lenda urbana, outros garantem que já até viram o auto de infração. Em sua opinião, Gisele, é lenda ou é verdade? As empresas devem ficar preocupadas ou a coisa não é da forma como estão dizendo? Bom, Carlos, eu ainda com os meus olhinhos eu não vi nenhum auto de infração. Mas a gente está vivendo um momento de crise e que a arrecadação vai ser muito bem-vinda, obrigada, né? Então a Receita Federal tem a faca e o queijo na mão, para usar uma expressão que todo mundo conhece, para autuar com uma facilidade absurda. Porque eu vou te dar um exemplo prático do que eu ouvi do mercado. Eu vou te dizer, eu não vi o auto de infração, mas eu ouvi e me fez bastante sentido para mim. Toda declaração referente a uma exportação, onde haja um agente envolvido, um agente broker, um agente trader, se menciona lá no DE o nome da pessoa destinatária. Sendo ele um estrangeiro, é evidente que eu tenho aí uma relação de agenciamento comercial com o estrangeiro. Então eu coloco lá no meu DE que eu tenho um sujeito envolvido aqui que vai ser remunerado pelo serviço de agenciamento comercial que ele fez para a minha empresa exportadora. Qual é a dificuldade da Receita Federal de puxar no banco de dados dela quais são as empresas que têm agente broker envolvido na sua operação de exportação? Duas dedadas e o auto de infração está pronto. É fácil demais. Então, assim, sim, a situação hoje, o empresário tem que se dar conta disso. As minhas conversas, a gente está em 2017, a lei de 2011, 2012 começou a primeira obrigação. Quando eu falo com os empresários hoje, vem um ponto de interrogação enorme na cabeça deles, como se eu estivesse falando algo que novo. A Ciscoserve já foi novo, hoje é velho. E ainda assim os empresários estão se descuidando disso. Então, primeira coisa, muito cuidado com o profissional que a empresa vai selecionar dentro da sua empresa para fazer essa análise, porque essa análise exige um rigor, exige um cuidado, exige um conhecimento amplo. Não dá para alguém que conheça, não, se vira aí, pega a menina do fiscal e diz para ela se virar. Não é assim. A menina do fiscal não conhece os contratos do comercial, ela não conhece muitas vezes o contrato de transferência de tecnologia, ela não conhece um contrato envolvido numa máquina que veio um técnico do Brasil para instalar. Então, muito cuidado com a pessoa que está dentro da empresa e principalmente com a pessoa que está assessorando de fora, né? Porque tem muita gente aí se apresentando como especialista e quando a gente escuta falar, com todo o respeito aos profissionais, a gente percebe que não está tendo o devido cuidado de entender a profundidade, a amplitude do Ciscoserve e o impacto dele, quer seja nas questões contábeis, tributárias, fiscais, cambiárias. Ou seja, o Ciscoserve parece inocente olhando de fora, mas de perto eu sugiro que a empresa dê o devido cuidado. Eu acho que o empresário não está dando o devido cuidado. Eu converso com empresários de todo porte, alguns sequer querem tomar conhecimento, o que a gente como advogada agradece, né? Porque depois vem o auto de infração e a gente ajuda com prazer a resolver, o que tiver solução, evidentemente, né? Agora, por exemplo, o atraso, como é que eu me defendo de um atraso? Ou está atrasado ou não está atrasado, não tem muito o que se defender. Isso pode quebrar uma empresa. Os autos, eu não estou dizendo que eu vi algum auto milionário, mas para ele ficar milionário, não precisa de muito esforço. É muito importante a opinião de um especialista. Mas antes de terminar, eu queria te pedir duas coisas. Aqui na lateral, você vai encontrar um botão para se inscrever no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, clique e se inscreva, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe com alguém que tenha interesse nesse assunto, porque assim a mensagem vai chegar a muito mais pessoas. Combinado? Eu sou Carlos Araújo e te vejo no próximo vídeo. Até mais!